Gostaríamos de agradecer a oportunidade de participar do segundo Simpósio Brasileiro sobre Cidade, Paisagem e Natureza, organizado pela Associação Amigos da Natureza Alta Paulista, ANAP, e Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. Eu sou Carlos Quedas Campoes, doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Judas Tadeu, professor na Universidade de São Judas Tadeu, regimeurista. Atuo na graduação em Arquitetura e Urbanismo, Design e Design de Interiores. Eu sou Fernando Guillermo Vázquez Ramos, sou doutor pela Universidade Politécnica de Madrid, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas Tadeu e professor adjunto do curso de Arquitetura e Urbanismo dessa mesma universidade. Sou também líder do grupo de pesquisa Arquitetura e Cidade Representações. Falando sobre o sistema de espaços livres urbanos, os elementos principais desse conceito são os parques, praças, ruas, canteiros, calçadas e jardins. Possuem características de formas, dimensões, escalas e localizações variadas. Os seus acessos e usos são coletivos e não possuem área construída coberta. Há uma relação objetiva com sistemas de infraestrutura que acontece por serventia e justa posição. Por outro lado, existem relações subjetivas com atividades recreativas e culturais que estimulam o imaginário, a memória e o convívio social, importantes à qualidade de vida que os cidadãos têm nestas áreas. Esta pesquisa se relaciona com essa última relação apontada. Em relação à problemática em cidades como São Paulo, os espaços livres dificilmente podem ser considerados como um sistema. Podem ser apenas precariamente nomeados, pois não configuram uma rede articulada de elementos. Há poucas áreas verdes em relação à área total do município, e não são igualmente distribuídas. Se as múltiplas relações e as dinâmicas não lineares da sociedade forem consideradas, então, mesmo que cidades sejam planejadas, em algum momento serão necessárias a atualização do saber e das práticas inerentes a esse campo para suas mudanças responsáveis por um mundo cada vez mais complexo e socialmente integrado. Por não formarem um sistema integrado, os espaços livres urbanos perdem parte do seu propósito relativo ao bem-estar, para ser apenas passagem ou ainda barreiras. Nesse slide é possível identificar grandes parques, grandes áreas verdes esparsas na cidade de São Paulo. Temos aqui 4 indicações. Se a gente considerar essa última aqui embaixo, nós temos ainda 3 subdivisões, né, na Zona Sul de São Paulo. Esse é o mesmo mapa, um pouco mais aproximado, procurando identificar quais são as áreas verdes de médio porte, aproximadamente, tomando como referência o Parque do Ibirapuera. Mesmo assim, ainda é possível identificar que elas não são articuladas e são esparsas. Parte-se de uma proposta reflexiva, especulativa do ponto de vista teórico e conceitual, tendo a cidade como obra social e de arte, em construção, ainda que apoiada por uma parte empírica, tecnológica. Propõe-se uma nova camada digital educativa, perceptiva e participativa, formulada pelas tecnologias SIM e realidade aumentada dentro do conceito de Smart Cities. A tecnologia ou ambiente digital, City Information Modeling, SIM, também conhecido como modelagem da cidade por informação em português, é voltada para o planejamento físico e territorial de cidades, para a análise de seus sistemas de infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade e para o gerenciamento de dados dinâmicos provenientes de partes construídas, veículos e pessoas. Trabalha-se com modelagens tridimensionais conhecidas como gêmeo digital. O conceito Smart City, ou cidade inteligente, tem um foco na qualidade de vida, no exercício da cidadania e no uso racional dos recursos e meios de produção. SIM e tecnologia da informação dão suporte à implementação desse conceito,
articulado por recursos humanos e por aspectos operacionais da própria cidade. Um cenário em que cidades brasileiras estejam com essa tecnologia implementada ainda parece muito distante, mesmo que parte da tecnologia já está disponível em nosso país. Propõe-se o emprego parcial dessa potencialidade tecnológica, focalizando nos objetivos das cidades inteligentes, relativos à qualidade de vida e ao envolvimento das comunidades. Emprega-se, conjuntamente, uma tecnologia integradora, a realidade aumentada, RA. A realidade aumentada sobrepõe objetos digitais à realidade observável por meio de dispositivos eletrônicos de visualização. Ainda que tenha sido inventada no final da década de 1960, desde meados dos anos 2010, um smartphone é capaz de trabalhar com a realidade aumentada, além de tablets e óculos do tipo Smart Glass. Na construção civil, como vemos aqui, alguns aplicativos proporcionam a sobreposição de sistemas estruturais, elétricos e hidráulicos ou de edifícios completos, provenientes do gêmeo digital, ao contrário de obras, conforme demonstração nesta figura. Quanto à implementação da proposta, as informações de realidade aumentada integradas ao sistema SIM podem ser semelhantes ao que se encontra em ferramentas de busca, como o Google, que dispõe de locais de interesse público e indicações de rotas, conforme demonstra essa figura da paisagem de Nova York. Outra possibilidade é direcionada ao agendamento de encontros e atividades de lazer presenciais. Jogos podem utilizar essa tecnologia para incentivar o desfrute dos espaços públicos, assim como estimular o convívio social. Um exemplo deste tipo de jogo pode ser encontrado no famoso Pokémon Go, cujas imagens temos aqui neste slide. Em relação à dimensão artística, pode-se apontar intervenções com jogos, esculturas e objetos informativos e interativos, assim como o compartilhamento de conhecimento. As figuras nesse slide demonstram duas intervenções realizadas na China, do lado esquerdo da tela, e na fronteira entre os Estados Unidos e o México, do lado direito. Como outro exemplo que propõe uma interatividade diferente, pode-se destacar a escultura virtual localizada no Central Park, em New York, no ano de 2017, na qual os usuários podiam grafitá-la, né? Digitalmente, claro. Um caso evidente de como a participação dos usuários na intervenção é capaz de convidar e estimular a ocupação do espaço público. Enquanto tecnologias direcionadas à aprendizagem e à memória, a sobreposição do ambiente digital educativo, propõe-se a visualização de faixas temporais sobre a paisagem da cidade. É possível sobrepor modelagens digitais, interativas, que mostrem volumetricamente patrimônios históricos demolidos. Uma ideia em consonância com as sobreposições de fotografias estáticas antigas, promovidas pelo Museu de Londres, o projeto Scriptorama e o Hill Street Museum, no que diz respeito à roteirização e à disponibilização de informações históricas e turísticas. Esta figura que estamos apresentando, uma montagem, na realidade, mostra uma sequência de imagens que poderiam ser sobrepostas. A da esquerda representa a visual atual que se tem da Avenida Paulista a olho nu, ou utilizando apenas a câmera do dispositivo eletrônico. As demais seriam reinvenções inseridas pelo aplicativo, respectivamente do centro para a direita na década de 1950 e no final do século XIX. O usuário define qual época deseja visualizar e interagir. A imagem, localizada entre as fotos da esquerda e do centro, representa o caserão de Josefina Lotaif, cuja construção é de 1896, mas foi demolida na década de 1980. Essa referência apareceria para o usuário quando selecionada a respectiva faixa temporal. Essa montagem representa a visão que o pedestre tem ao utilizar a tecnologia de realidade aumentada proposta. A imagem da esquerda é a situação real,
enquanto a da direita, ao selecionar a década de 1980, por exemplo, surge um casarão, comentado anteriormente, assim como automóveis daquela época. Entende-se que as sobreposições digitais propostas podem proporcionar uma nova leitura e interação com a cidade, desde o ponto de vista da subjetividade, da percepção, do lazer, do imaginário e da educação. Concomitantemente, podem contribuir com o bem-estar e estimular a ocupação e uso dos espaços públicos, diminuindo, assim, a subutilização, um dos fatores de degeneração de praças e ruas, por exemplo. Características locais, socioculturales, folclóricas y literarias pueden ser resaltadas y celebradas por el envolvimiento y participación de la comunidad, así como compartilhadas globalmente pela Internet. Jogos, brincadeiras, intervenções artísticas e sistemas educacionais a céu aberto, condizentes com o período informado e tecnologias em rede do século XXI, são faces de incontestáveis possibilidades inventivas e adaptativas perante as transformações sociais que, provavelmente, ainda ocorrerão. Deve-se ter a consciência de que o que foi pontuado nessa proposta não é suficiente para mitigar todos os problemas sociais e econômicos de grandes centros urbanos. Nem era essa a finalidade. Deve-se separar o que é possibilidade e o que é praticável atualmente. Tampouco há um raio de ação objetivo, ou seja, fisicamente, para transformar todos os espaços livres urbanos em um sistema. Talvez seja mais provável trabalhar, inicialmente, com a ideia de subsistemas digitalmente localizados e partir para a paulatina construção do sistema integrado. Propõe-se aqui um primeiro passo. O interessante desta construção, enquanto processo evolutivo do pensamento, está no caráter emergente da compreensão de novos problemas, concomitantemente com soluções parciais, no qual um contribui com a visualização do outro. Faz-se necessária uma ação em conjunto entre os setores governamentais, empresariais, tecnológicos, acadêmicos e a sociedade civil para que seja possível viabilizar tal plataforma integrada com finalidades claramente sociais e culturais, complementando, mas também ampliando as meramente operacionais e de manutenção, organização e eficiência que os governos normalmente promovem. Por fim, o professor Campo e eu, Fernando Vázquez, gostaríamos de agradecer a atenção e desejamos um ótimo evento para todos. Muito obrigado. Muito obrigado.